Olá pessoal do segundo ano A, segundo ano B. Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre transformações termodinâmicas, né? Eu quero dar aprofundar um pouquinho mais no resuminho que vocês pegaram no site da escola. Quem quiser saber um pouco mais, eu aconselho dar uma lida, né, no livro didático e se ficar com alguma dúvida pode perguntar, tá? Mas a intenção dessa videoaula é falar realmente o mais importante e resolver um exemplo de um exercício para vocês, tá bom? Então, o que eu tenho que ter em mente é o seguinte, né? Com o surgimento ali das máquinas térmicas, né, também eu vivi muitas outras coisas acontecendo no mundo da química, no mundo da física. Quando eu estou falando de máquina térmica, eu estou falando de máquinas a vapor, né, que surgiu ali na Revolução Industrial. Então, com o surgimento daquilo, né, algumas coisas ficaram interessantes, né, e o pessoal começou a perceber algumas relações entre elas. Então, a primeira coisa, né, que o pessoal começou a perceber é que quando eu tenho trabalhando dentro de um gás, né, algumas coisas são bem importantes. Então, a pressão, o volume e a temperatura, né, são as coisas mais importantes ali no estudo deles. Quando eu tenho, né, essas três grandezas, né, pressão, volume e temperatura, é, eu começo o pessoal começou a observar que surgiu algumas coisas bastante interessantes. Então, como uma maneira aqui da gente entender de uma maneira bem simples, é pensar no nosso exemplo de um carro. Como que funciona o movimento ali do motor do carro que está acontecendo ali. Para isso, eu vou mostrar aqui para vocês esse slide, tá bom? Ah, deixa eu pôr o laser aqui para vocês enxergarem melhor o que eu estou falando. O que eu tenho aqui? Aqui, por exemplo, eu tenho um pistão, né? É um cilindro, e dentro desse cilindro tem algum gás aqui sobre ele. Então esse êmbolo aqui, né, ele pode estar pressionando, ou o líquido também pode estar pressionando ele para estar saindo de dentro desse cilindro. Então o que eu tenho aqui de importante, né? Se eu aumento o peso que está aqui ou eu diminuo ele, então eu estou variando a pressão. Então é aqui como que eu começo a variar a pressão. Se eu subo ele, então significa que o volume aumentou, porque vai poder caber mais coisa aqui dentro, né? Ou se eu comprimo ele, né? Então eu estou de novo variando o volume dele, fazendo com que todos os gases que tem aqui, as moléculas que estão aqui, eles ocupem um espaço bem menor. Ou eu também posso variar a temperatura, aumentando a temperatura dele aqui. E aí, se eu aumento a temperatura, eu posso estar variando, ela vai ter alguma influência no volume ou na pressão. Nesse caso aqui, eu tenho como se fosse um funcionamento do motor, né? Então aqui eu tenho as válvulas de admissão de ar e de combustível, e aqui ocorre uma explosão, né? Quando ocorre essa explosão, então o pistão aqui, né, ele desce, e aí tem a minha biela aqui que faz girar o virabrequim do carro. Quando ele gira o virabrequim, é o que vai estar girando no final ali, as rodas, né? Então, olha só, eu consigo aqui, ó, controlar a, o volume, né? Que está aqui disponível. Consigo controlar também a temperatura, né? Que envolve aqui dentro dessa explosão. E volume, temperatura, e a pressão também que ela vai estar exercendo aqui dentro do virabrequim, tá bom? Então, essas são as maneiras. Então, só que o que o pessoal começou a fazer? Será que eu consigo manter alguns constantes e variar os outros? Consigo. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é a transformação isotérmica. Essa palavra iso quer dizer que é igual, térmica quer dizer que é temperatura. Então, temperatura é igual. Então, nesse caso, ó, a temperatura permanece constante. Então, ela não vai aumentar nem diminuir. Então, eu faço um sistema, né, fechado em que a temperatura permaneça a mesma. E aí eu posso estar variando a pressão e o volume. Isso aqui, pessoal, tem cara de gráfico, tem jeito de gráfico, mas não é um gráfico, é um diagrama. Porque qual que é a diferença de um gráfico para um diagrama? O gráfico ele tem uma função, né? Eu tenho uma equaçãozinha ali que ela vai me gerar os outros pontos onde ela vai estar. Nesse caso aqui não, aqui é um diagrama. Então quando eu olho para ele, né, eu tenho vários jeitos de ler e maneiras, né, de interpretar. Como é uma leitura um pouco mais complexa, assim, né, eu não acho que era o ideal fazer nesse momento, né? Então, como eu falei no início que era uma coisa mais básica, não quero dar essa interpretação.
Mas aí, quando eu tenho algo que é isotérmico, né, que a temperatura não varia, ele vai aparecer para mim o quê? Como se fosse uma curva, tá? Então, uma isotérmica, né, ou isoterma, né, como é que é chamado, né, ela vai aparecer para mim como uma curva, tá bom? E aí, onde a pressão e o volume varia, mas a temperatura não. Vamos imaginar aqui, ó, nessa situação aqui que é muito mais simples, né? Então aqui, ó, eu posso estar variando então a pressão, ou seja, colocando mais peso ou tirando peso daqui de cima, né? E aí o que eu vou esperar ver o que está acontecendo aqui com esse meu gás. E aí, consequentemente, né, se eu tiro peso ou se eu tiro ou coloco mais peso, né, o que vai alterar vai ser o volume. E nesse caso aqui eu estou falando que a pressão permaneceu, a pressão não, desculpa, a temperatura permaneceu o quê? Constante, tá bom? Depois eu tenho a transformação isobárica. Bárica vem de pressão. Então a pressão permanece constante. Ó, a pressão permanece constante enquanto a temperatura varia em função do volume. Então, ó, o que vai variar então nesse caso? Volume e a temperatura. Mas a pressão que o gás ali está sofrendo ou recebendo, né, ela vai permanecer igual, né, constante. Então nem aumenta nem diminui, vai permanecer a mesma coisa. Então voltando aqui nesse meu exemplo aqui, né, então significa que eu não vou aumentar nenhum peso, nem vou diminuir ele, vou deixar do jeito que ele está. Mas aí eu posso de repente chegar com alguma coisa aqui, começar a aquecer, né? Ou eu posso também dar um jeito de aumentar esse volume aqui, esse espaço que ele tem, tá bom? É isso que nesse caso aqui de isobárica é o que a gente está falando, que a pressão permaneça constante. E aí depois eu tenho a transformação isovolumétrica. Essa palavra volumétrica, né, quer dizer que o volume então vai ser constante, ou seja, não vai variar em nenhum momento. Então, o que vai variar vai ser o quê? Minha pressão que ele está recebendo e a temperatura dele. Mas o volume permanece igual. Então eu poderia, por exemplo, estar adicionando mais peso aqui e ao mesmo tempo estar esquentando ele aqui, mas aí ele ainda assim sem se mover. É uma possibilidade que eu tenho aqui para mim estar trabalhando, tá bom? O que mais? Bem, tirando isso, né, o que mais que eu tenho? O exemplo, né, de um caso que eu achei interessante, né, que era uma coisa que eu vivia acontecendo quando eu era criança e eu nunca conseguia entender. Na casa da minha avó tinha um freezer e eu não conseguia, depois que ela vendia, não sei como que vocês chamam aqui, eu acho que é geladinho, né, lá em Goiás chama laranjinha, e ela fazia o geladinho, né, como vocês chamam, né, e deixava tudo num freezer, né? Então, na hora que a gente abria, pegava lá algumas coisas e depois fechava. Depois ia lá querer pegar, não conseguia abrir o freezer, né? Olha só o que esse exemplo está dizendo. Um freezer regulado para manter a temperatura em seu interior a menos 10 graus Celsius. Foi fechado e ligado quando a temperatura ambiente estava a 30 graus Celsius. Calcule a pressão no seu interior após certo tempo de funcionamento. Olha só, hein? Faltou um ponto final aqui, hein? Então, quais são os pontos importantes que eu tenho aqui para mim? As temperaturas, né, que ele me passou, que ele falou que a temperatura inicial é de 10 graus Celsius, a temperatura final é de 30 graus Celsius. E ele pediu para a gente simplesmente calcular a pressão envolvida ali. Então, eu coloquei aqui 1 atm. Se vocês repararem, tanto no resumo quanto aqui, eu não coloquei as unidades de medida, tá bom? Por que eu não coloquei? Porque existem várias unidades de medida, dependendo do problema, vai ficando uma coisa muito, muito grande, tem que ter muita atenção. Então, o que eu tentei fazer para vocês foi simplificar, deixar de uma maneira mais simples possível. Então, e eu também não acredito que nisso, no eventual vestibular, Enem, alguma coisa assim, eles vão colocar de uma maneira também muito complexa, tá? Então, mas aí nesse sentido, por isso que eu não quis deixar. Mas é porque existem vários, tá? Agora no próximo videoaula eu vou estar fazendo, nesse caso eu estou usando a atmosfera como pressão. E no outro eu já vou estar usando Newton por metro quadrado. Acho que no exercício eu também pedi o Newton por metro quadrado, que aí também é o mais simples de todo. O que eu quis fazer aqui agora, né?
Aquelas equaçõezinhas que tá lá dentro do resumo, né, eu optei por marcar todas elas. Se vocês verem a última, né, que eu apresento lá para vocês, é a equação geral dos gases. Então, nesse sentido, eu já estou até trazendo ela para cá. Por quê? A primeira parte dela é PV1 vezes V1 vezes T1. E aí, ó, eu estou analisando aqui no meu primeiro caso o freezer com a porta aberta. Então, esse 1 atm quer dizer uma atmosfera. Então, a atmosfera aqui da Terra, a gente considera ela valendo como uma atmosfera. O volume inicial, em nenhum momento ele falou qual que é o volume desse freezer. Se é um freezer de 300 litros, 400 litros, 200 litros, ele não falou. E aí eu coloquei o valor de X, tá bom? E aí a temperatura inicial, ele falou, olha, a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. Algo bem importante, pessoal, todas essas equações que a gente for fazer tem que estar em Kelvin. Professor, mas o senhor fez a conta rápido? Fiz, eu peguei minha calculadora tem conversor de unidades, eu fui lá e coloquei 30 graus Celsius para me ver quanto era em Kelvin. Se você quiser fazer também, você é livre também. E aí, no caso, para Celsius para Kelvin, muito simples, é só você pegar e somar mais 273, que já vai dar em Kelvin. Não precisa fazer aquela coisaiada toda que a gente aprendeu no início, não. De Celsius para Kelvin é muito simples, é só somar mais 273 que já dá a resposta. Então aqui eu já transformei direto, né? Se vocês quiserem usar a calculadora. E aí ele fala o quê? Que ele fecha a geladeira. Então quando ele fecha, ele fala assim, qual que é a pressão? Se eu voltar lá na pergunta, vou voltar aqui, olha o que ele me pediu de verde. Calcule a pressão. Então como eu estou interessado na pressão, foi isso que ele perguntou. De novo, eu estou falando de um freezer, então o mesmo volume dele não variou, continua valendo o mesmo volume. Então, se no momento ali atrás eu falei que era X, agora aqui eu também estou falando que é X. E aí ele falou que a temperatura do freezer é de menos 10 graus Celsius. Eu, nesse caso, passei aqui para Kelvin. Então, olha lá, a equação geral dos gases está aqui, então eu vou fazer a primeira substituição minha. Esses valores que estão aqui, eu vou fazer a substituição. Olha lá, eu fiz a substituição. Vocês reparam que eu deixei o X e o X aqui? Olha, como está aparecendo o X dos dois lados, isso aqui significa para mim que eu posso fazer o quê? Eu posso cortar eles não vão fazer nada de diferente para mim. Então o volume aqui nem era necessário, tá bom? Então se o volume não está variando, né? Poderia até fazer essa pergunta aqui, né? Se o volume não variou nesse caso aqui, é o que? É uma isotérmica, é uma isobárica ou uma isovolumétrica, né? Coisa para se pensar. E aqui eu posso fazer o quê? Aquela regrinha de 3, né? Eu não sei como que vocês chamam, né? Cruzado, né? Cruzar em X, né? Enfim. Mas vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu gosto sempre de começar pela letra. Então eu vou colocar P2 vezes 303 e 1 vezes 263. Olha lá. P2 vezes 303 e 1 vezes 263. Como que 1 vezes 263? Eu já coloquei direto 263. Ó, 303 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então 263 dividido por 303 é 0,87 atm. Então olha só, por isso que eu não consigo abrir o freezer logo depois que ele fecha. Eu tenho uma atmosfera, né? Que é o que a gente hoje aqui está encarando aqui, só que na hora que fecha a pressão interna é muito menor. Então, além de eu estar tentando puxar ali, né? Então eu estou tentando vencer a atmosfera que já existe e existe também uma atmosfera interna ali, uma pressão interna que não deixa com que ele abra. Eu só vou conseguir abrir o freezer a partir do momento que a pressão interna se igualar à pressão externa, ou seja, a partir do momento que esse 0,87 se tornar 1. Né? Nesse momento eu vou conseguir abrir o freezer ali tranquilamente. Ah, professor, mas como que ele vai se igualar, ser vedado? Realmente não é vedado, né? Apesar de ter aquela borrachinha ali, né? Acaba passando um pouco, e esse tempo que demora ali é justamente para passar. E aí tem um momento que há iguala a pressão interna à pressão externa. Pessoal, um problema aqui do Excel que eu percebi é o seguinte, ó. Esse P aqui, quando vocês forem fazer equação, é um P minúsculo, tá? E aqui, ó, ele, não sei por que ele passou por P maiúsculo, mas eu tenho certeza absoluta que eu fiz com P minúsculo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno exemplo. Na próxima videoaula tem mais um segundo exemplo aí.
Nesse sentido, eu quis fazer algo bem curto para vocês ganharem tempo, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido essa videoaula e até a próxima.